Ezequiel, capítulo 46, oferta pelo pecado no átrio, é o tema de hoje. Oferta pelo pecado no átrio. Glória a Deus. Glória a Jesus. Está perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Ezequiel. Espírito Santo, mais de ti, menos de mim. Preenche-nos, Pai. Estabeleça o nosso coração em santidade diante do Pai, no poderoso nome de Jesus. Espírito Santo, estabeleça o nosso coração em santidade irrepreensível diante do Pai, no poderoso nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Amém. Meus queridos, vamos meditar aqui no livro de Ezequiel. Vamos começar aqui, não é? Mas eu quero trazer uma pequena introdução. Ezequiel viveu na Babilônia. Ele foi deportado pelo rei Nabucodonosor. E Ezequiel, com 30 anos de idade, ele deu início ao seu ministério, que durou 22 anos. E a esposa de Ezequiel morreu no ato profético, não é? Uma profecia do que iria acontecer com o povo de Israel. E ele ficou viúvo. Ezequiel viveu nos anos 595 a.C. O nome dele significa Deus fortalece. Imagine você viver no cativeiro, ser deportado para a Babilônia. Então ele viveu em tempos difíceis, como nós hoje vivemos, num mundo que é pior do que na época de Noé. Na época de Noé, Deus ele reiniciou o mundo, porque anjos caídos coabitaram com mulheres. É um tema para outra pregação, outra mensagem, como eu já trouxe aqui esse ensinamento. Mas essa fusão de anjos caídos com seres humanos, com humanas, mudou a genética humana. E Deus reiniciou o mundo através de Noé e sua família. E hoje nós vivemos num mundo onde a genética humana está sendo também modificada. E Deus, mais uma vez, esse mundo vai passar mais uma vez por uma reforma, uma transformação. Se prepare, porque o arrebatamento está muito perto. Hoje recebemos aqui uma voz profética. Na hora em que nós estávamos adorando, então alguém se levanta em profecia e diz: todos aqui estão salvos. Nós estamos cobertos pelo sangue, fomos declarados justos. Então é uma profecia bíblica. Depois, mais uma pessoa me procurou aqui, no momento da adoração. Já tínhamos até encerrado, estávamos juntos nos cumprimentando, e alguém disse: olha, o Espírito Santo disse que eu venho sem demora. E ele vem mesmo. E está muito perto.
Então, gente, a visão desse ministério está ali em Mateus 10, versículo 7 em diante. Pregue o evangelho do reino. Qual é a visão do meu ministério? Da igreja que eu faço parte. Aí você vai dizer, Mateus 10, a partir do versículo 7. Pregue o evangelho do reino, cure os enfermos, expulse os demônios, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, de graça dai o que de graça recebestes. Então é a visão do nosso ministério. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Aquele que não crê será condenado. Estes milagres hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é a visão do nosso ministério. Almas, almas, almas. Ensinar as pessoas de que Jesus é real, o reino de Deus é real. E também os demônios, o mal, Satanás, eles são reais. A igreja vai ser arrebatada e um demônio será liberado. Está lá em Apocalipse 9. Apolion, Apolo, Abaddon, destruidor. Só a presença desse demônio, só com a presença dele, as pessoas terão suas carnes, irão se derreter. Para você ter uma ideia. Demônios serão liberados no final dos tempos. Então, é provável que na quinta-feira vamos estar falando sobre isso profundamente, porque as pessoas estão brincando com o mundo espiritual e não estão tratando do pecado. Esse livro de Ezequiel vai trazer nessa introdução algo que vai despertar você. Porque o pecado adâmico trouxe destruição, trouxe maldição para toda a humanidade e para o planeta. Mas antes de Adão vir a este mundo, havia um ser que caminhava no jardim no Éden. Um ser chamado portador da luz. Um ser que governava legalmente esse planeta. E ele não passou no teste do direito de escolha. E ele disse, como diz lá em Ezequiel, ele disse, eu subirei às mais altas nuvens e eu vou me assentar no mais alto monte do norte, na terra de Canaã. Na terra de Canaã, na terra prometida. Ele queria a terra prometida. Veja, ele estava no jardim no Éden e ele disse, eu vou estabelecer o meu reino lá no norte. Eu vou estabelecer o meu reino em Canaã. E eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Eu vou ser igual ao Criador. Então, veja, ele falhou quando escolheu seguir sem Deus. Ele declarou independência de Deus. Independência de Deus. Mas quando ele foi destituído, porque havia pedras preciosas em seu corpo, e ele convence a terça parte dos anjos, ele então perdeu aquelas pedras preciosas, 12 pedras no seu peitoral. Veja que
na roupa sacerdotal de Arão, você vai ver 12 pedras preciosas. Porque Lúcifer não era só um anjo. Ele era um querubim da guarda real. Ele era um sacerdote. Então, Deus, quando fez, o fez para ministrar. Essa terra, legalmente, foi dada a ele. O jardim no Éden foi dado a ele. Não é a mensagem de hoje, eu estou apenas trazendo algo para entrar aqui. Preste atenção. E quando ele andava, som de instrumentos musicais saía do seu corpo. E ele andava em adoração a Deus. E era belíssimo. O portador da luz, as pedras preciosas, o ouro, o diamante e outras pedras preciosas que existem neste mundo, foi feito a partir desse ser. Porque até o céu, até as ruas são de ouro, líquido, brilhante, puro, transparente. Então, este ser real, físico, espiritual e físico, o céu é real, é espiritual, vai descer fisicamente Jesus, a cidade santa. Então, esse ser andava nesse mundo e ele resplandecia a glória de Deus. O portador da luz falhou no teste. Disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. E ele é o mentor da guerra contra Deus. Existe um demônio que é um demônio que é a força bruta do reino de Satanás. Ele é o guerreiro de Satanás, que é Apolo. É o deus Apolo. Apolion. Está em Apocalipse 9. Esse, quando for liberado, porque, lembre-se, que quando Jesus falou sobre o rico e Lázaro, Jesus falou que no mundo dos mortos, no Geema, existem alguns compartimentos. Ao lado direito, à direita, está o seio de Abraão. Já não está mais, porque foi levado tanto o paraíso. O paraíso foi levado, e todos que estavam ali no seio de Abraão, no paraíso, foram levados para o céu e estão debaixo do trono de Deus. Agora, na época em que Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado, à direita estava o paraíso, onde estava Abraão, que recebeu Lázaro. No lado esquerdo, no abismo, estava as almas, no mundo dos mortos, esperando o juízo final. Estavam ali, sofrendo, atormentados. E no meio, no abismo, lembra que quando Jesus expulsou os demônios, quando eu estive lá em Israel, eu naveguei no Mar da Galileia e eu vi Gadara. Os demônios disseram: por favor, não nos mande para o abismo. E o abismo, eu acredito que ele está localizado nas Fossas das Marianas. Quem já ouviu falar? Depois você veja isso aí, porque é um lugar onde barcos desaparecem, aonde aviões não podem passar nessa rota, porque misteriosamente desaparecem. As Fossas das Marianas, a profundidade é maior, a profundidade, sabe? Pode-se colocar um Monte Everest dentro das Fossas da Mariana, e ele ainda vai cobrir o Monte Everest
com 3 a 4 mil metros a mais. Agora há pouco, apareceu alguns peixes que vieram de lá. Só existe um peixe que sobrevive lá e que consegue chegar a essa profundidade. Olha o nome do peixe: peixe-diabo. Se você colocar lá na internet, você vai ver peixe-demônio, peixe-diabo. Está lá nas fossas das Marianas. É o lugar mais profundo da Terra. Então, o Geema, o Seol, está no centro da Terra. Quando Deus fez este mundo, Ele não fez o mar. Mas quando houve a rebelião de Satanás, e que Deus reconstruiu o mundo pós-guerra, com Satanás e seus demônios, a terra era sem forma e vazia. Alguém pode dizer, foi Big Bang. Bem, não vamos entrar nisso. Vamos à Bíblia. A terra era sem forma e vazia, e Deus vai reconstruir algo que foi danificado. Ele diz, haja luz, haja firmamento. Mas Ele não cria o mar, Ele não diz, apareça o mar. Ele diz que haja separação. Porque o mar, preste atenção, o mar, ele protege esse abismo. Nenhum ser humano consegue chegar lá. Por quê? Por causa do mar. Mas, quando este mundo for restaurado de novo, Apocalipse 21, o mar não vai mais existir. O mar não existirá porque esses compartimentos do mundo dos mortos, onde vão os seres humanos, e o Tártaro, onde está no meio, onde estava ali, do lado direito, o seio de Abraão, lado esquerdo, o mundo dos mortos, e o Tártaro, o abismo, onde estão os demônios, há demônios presos ali, e há demônios que pediram a Jesus, não nos mande para o abismo. Eles vão, mas Jesus diz, olha, tem crente que diz, por que, pastor? Eu sou crente e sou atacado. O demônio tenta voltar? Sim, ele vai tentar voltar para a minha vida, para a sua vida. Jesus disse, ele anda por lugares áridos, desertos. Quando não vão para o abismo, quando nós expulsamos e não ordenamos que eles sejam lançados no abismo, eles andam por lugares áridos. Depois ele volta, depois de um tempo. A Bíblia diz que quando Satanás tentou Jesus, ele se ausentou por um tempo. Por um tempo. Então, igreja, eles andam por lugares áridos, depois eles de longe, deixa eu ver se aquela casa ali, está limpinha. E quando o espírito imundo da sujeira sai, a casa fica limpa. Mas a pessoa escolheu só o batismo nas águas, ficou só nisso, batizou nas águas. Frequenta a igreja apenas, Senhor, prepara um marido bom para mim. Eu quero minha casa própria. Eu quero ser mãe de filhos. Eu quero meu carro novo. O sofá novo vai chegar, a casa própria vai chegar, o maridão vai chegar. Fica só nisso, mas continua ainda com mágoa, xinga palavrões, ainda continua, com a vida focada na terra. E você precisa focar no céu e viver a palavra na terra. Mas eu sou crente desde a vovó Mafalda, desde a época de 1900 e cocada. Eu sou crente, não é o tempo que você nasceu de novo, é o tempo em que você está andando na palavra. Eu posso ter nascido de novo há 30 anos atrás, eu prego o evangelho há 30 anos, tenho título de pastor, se eu não viver a palavra, não vale de nada. Não é um tempo de igreja, é quanto tempo eu estou andando na palavra. De repente,
falhou a semana passada, mas hoje você decidiu viver na palavra. Se você andar na palavra, você andará por sobre as águas, você andará no sobrenatural, e o céu será o limite. Aleluia! Igreja, preste atenção. Você vem aqui, você não vai receber aqui mimos, uma palavra agradável, não. Você vai receber a palavra, que é para mim, primeiro, o pregador. Preste atenção nisso. Isso aqui não é, é para você. Se fulano tivesse aqui, é todinho para ele, não é para mim, é para você. Receba a palavra de Deus, pura, genuína, porque eu vou só onde a palavra vai. Onde ela se cala, eu vou me calar. Amém? Amém. Então preste atenção aqui, porque é muito sério a salvação. Satanás, ele falhou no teste. Aí Deus faz Adão, coloca no jardim no Éden, dá autoridade a Adão e cobre ele de luz também, de glória. Porque Adão olha para Eva e Eva para Adão, mas eles não se veem em luz. Porque a glória de Deus, lembra do rosto de Moisés que ficou 80 dias no monte, 40 dias depois o povo pegou, voltou mais 40 dias, 80 dias, voltou com o rosto resplandecendo. Porque na presença de Deus, a glória de Deus te ilumina. E Adão e Eva eram visitados no crepúsculo, na virada do dia, todos os dias por Deus. E eles eram revestidos, a pele resplandecia. Quando Lúcifer pecou, a luz se desvaneceu. E ele não é mais Lúcifer, portador da luz, ele agora é diabo. A palavra diabo é desobediente. Todo desobediente é diabo. Todo desobediente, mesmo dentro de igrejas, a Bíblia diz que é filho das trevas. E a Bíblia diz que Satanás se tornou o quê? Treva, escuridão. Ele se ausentou, ele quebrou o pacto, ele fez inimizade com a luz. Ele decidiu independência de Deus. Mas quando Adão e Eva dependiam de Deus, Deus falou, olha, está aqui o jardim, tem comida à vontade, está aí para vocês administrarem, os céus pertencem a Deus, mas a terra Deus deu aos homens e aos filhos dos homens, deu a Lúcifer. Ele se transformou em trevas, quis lá tomar o reino do norte. É por isso que Jesus é o leão do norte. É o leão do norte. É o leão da tribo de Judá. É o leão da terra de Canaã. Glória a Deus. É por isso que legalmente Deus deu dinheiro a Abraão. Abraão comprou a terra do norte. Abraão comprou Canaã. Veja lá. Querem invadir os árabes, querem Israel, mas Abraão comprou, pagou caro por aquela terra. Porque Deus é justo até com o inimigo. Espera aí. A terra era de Lúcifer. Agora ele quer reivindicar, ele quer tomar a terra, igual os árabes querem tomar a terra de Israel, ele quer tomar a terra à força. No final, Deus vai permitir que Abaddon, Apolion, Apolo seja liberado. Agora, nesse tempo, a igreja terá sido arrebatada. Quem vai ficar aqui são 144 mil judeus e as duas testemunhas, seja Elias ou Enoque, seja Elias e Moisés, aí Deus o sabe. Há quem acredite que seja Elias e Enoque, acredito que seja Elias e Moisés, eu penso que seja Elias e Moisés, por causa da transfiguração, Mateus 7, aparece ali Moisés ressuscitado, não é? E Elias que não morreu. Mas Enoque também não morreu. Então Deus sabe. Seja quem for, as duas testemunhas, nesse período de 3 anos e meio da grande tribulação, vão lidar com esse demônio chamado Abaddon, Apolion.
E você crente com medo de um demôniozinho bichuru. E você sopra e sai, em nome de Jesus ele sai. Então vai vir coisa pior aí. Preste atenção, igreja. Porque você foi chamado para representar o reino no mundo onde estamos no meio de uma guerra. Uma guerra onde é ideológica, onde a força intelectual é de Satanás. Ele é o mentor intelectual desta guerra. Ele é que influencia as nações. Ele é o príncipe desse mundo. Por isso que lá no monte da tentação, ele disse para Jesus, ele levou Jesus em espírito. Tem gente que pensa que Jesus voou. Não, Jesus estava no monte em espírito. Satanás mostrou os reinos deste mundo. E disse, o senhor sabe que isso aqui é meu, né? O senhor sabe que eu posso dar a quem eu quiser. E de fato era dele. Era dele. Por quê? Quando ele vivia aqui antes de Adão, era dele. Mas quando ele escolheu a independência de Deus, ele perdeu e Adão recebeu. Mas o que é que ele fez? Deus colocou lá 2 árvores no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus colocou Jesus à direita e à esquerda. Deus colocou a independência. Você pode depender de mim, ou você pode viver independente de mim. Escolha. E eu vou dizer, eu proíbo vocês. Não coma da árvore da independência de mim. Do conhecimento do bem e do mal. Eu reservo somente a mim esse direito de conhecer o bem e o mal. Aí Lúcifer, articulador, Paulo disse lá em Efésios 6, que devemos nos revestir da armadura de Deus. Para que uma armadura? Estamos em guerra. Para poder resistir às astutas ciladas no plural do diabo. Porque a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Espíritos aéreos, espíritos terrestres, espíritos aquáticos. Agora, para que você permaneça inabalável depois de vencer tudo. Somente com a armadura de Deus podemos vencer tudo. Aleluia. Glória a Deus. Quem estiver dormindo aí, acorda aí do seu lado, viu? Aleluia. Missionária Fernanda? Vamos lá, vamos à palavra. Quem tem glória, dá glória. Aleluia. Igreja Internacional da Mulher, vamos receber a reverenda Andréa Calado, do Verbo da Vida Rio Doce, aqui, dia 8. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora não é um culto só para as mulheres, não, é para todos nós, vai ser bênção. Amém, igreja? Amém. Preste atenção, eu ainda vou entrar aqui. Aleluia. Eu estou deixando o Espírito Santo fluir. Eu quero entrar na palavra escrita, mas vamos deixar ele fazer do jeito que ele quer. Amém? Amém. Glória a Deus. Não vamos em formalidades. Está escrito no Salmo de número. Tem uns irmãos aqui, né? Que falam assim, bem formais, né? Salmo de número 18, no verso 1. Não é versículo, o Salmo não diz versículo, é verso. Aleluia. Meus amados, Satanás colocou ali uma tentação, porque Deus não tenta ninguém, para Adão e Eva. Não é assim que Deus disse que vocês não podem comer, menina, de
nenhuma do fruto dessas árvores? Aí Eva disse, não, a gente pode sim. Só não pode comer daquela ali. Porque no dia em que nós comermos, certamente morreremos. A serpente disse, é o que, mulher? O que, mulher? É certo que não morrereis. Hã? A gente fala assim, né? É certo que não morrereis. Chamou Deus de mentiroso. Tem gente que é balista, até que se treme. É certo que não morrereis. O que é que Eva fez? Comeu e deu ao seu marido, botou a Adão. E deu ao seu marido. Então, quando Adão... Eu falei bobão? Não, Adão. Quando Adão comeu, aí Deus disse o quê? Ou seja, a responsabilidade maior é dele. Eva, não coma. Deus disse para nosso pai disse para não comer. E ele estava ali. Se eu comi já, comeu, vamos esperar na virada do dia, papai vai vir. Papai, ela comeu, eu não comi, nós erramos, tal. Mas ele foi lá e comeu. Então, ele decidiu, os dois, dar ouvidos à antiga serpente, a tentação de não depender do pai. O que acontece também perdem o paraíso. Deus esconde o paraíso. Deus coloca no centro da terra. Ali estava o paraíso. Ali estava do lado direito o paraíso. Ali estava no abismo o Tártaro, onde tem demônios presos e demônios que não estão presos, que voltam depois de um tempo. E ali, e é tão ruim que eles nem querem ir. E do lado esquerdo, as almas dos que praticavam o mal. Jesus morre, ressuscita e leva cativo o cativeiro. E agora quem morre vai para o compartimento das almas, para o Siol, mundo dos mortos, e os demônios estão lá, rodeando a terra, passeando por ela, mas quando são expulsos e mandados para o abismo, alguns estão ali, vão para o abismo e voltam, e outros estão presos, que é o caso de Apolion, Abaddon, Apolo, com uma equipe que será liberada como gafanhotos de fogo no final dos tempos, Apocalipse 9. Gente, não podemos brincar no mundo espiritual, porque estamos no meio de uma guerra. Quando Deus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos, é porque você vai passar pelo teste, crente. Tu vai passar pelo teste, aceitou Jesus, eu só queria largar a bebida, sabe? Eu quero uma vida melhor, eu quero ser mãe de filhos, quero casar, eu quero a prosperidade. Você foi chamado e escolhido com um propósito, de ser semelhante a Cristo, de ser mais que vencedor, de receber a bênção de Abraão, de ser sal e luz. Você foi chamado para ser templo de Deus andando na terra, templo, morada do Espírito Santo, viver em santificação e santidade diante de Deus. Eu e você. Preste atenção. Muitos crentes não cultivam o acesso ao Santo dos Santos. Ficam só no átrio. Ficam só ao lado do altar. Não sobem no altar. E quando sobem no altar, não procuram adentrar no lugar de segurança. No lugar da paz plena. No lugar do descanso do cristão. É por isso que a mente fica perturbada. Você vê crente com depressão, síndrome do pânico, desejo de suicídio. Por quê? Porque a mente está focada na terra. Então, a terra traz ansiedade.
A Bíblia diz em Romanos 8: andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfareis as concupiscências da carne. Desejos desenfreados, pensamentos que geram sentimentos. É por isso que você vê pessoas na igreja roendo as unhas, arrancando os cabelos, ansioso, sabe, com medo de tudo. E dentro da igreja. Por quê? E isso independe de título. Às vezes você vai conversar com um pregador, ele está mais derrotado do que o diabo. O diabo é o derrotado, você foi chamado para ser mais que vencedor. Você vai conversar com um irmão, é só derrota que sai da boca daquela irmã. Só coisa negativa. É uma prova que não acaba mais. Estou na prova, estou doente, estou na prova, não sei o que, estou na prova. Não. Você vai passar pela prova, por um teste. Esse teste é, ou você vai andar no Espírito e depender de Deus, andar no Espírito é orar constantemente, andar no Espírito é jejuar, andar no Espírito é obedecer a palavra, é perdoar quem te ofendeu, andar no Espírito é congregar, andar no Espírito é evangelizar, andar no Espírito é obedecer tudo que a Bíblia diz. É saber que você foi declarado justo, que você foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Andar no Espírito é você saber que você não é um qualquer, você é um príncipe, você é uma princesa, você é templo de Deus andando na terra, embaixador de Cristo, herdeiro e co-herdeiro com Ele. Agora, há pessoas mendigando bênçãos. Deus disse que Ele não vai abrir porta para você, Ele vai te dar a chave para você abrir a porta. Sua oração tem poder, tem autoridade. Não é para você mendigar. Nós recebemos a oração de todos que querem orar por nós, mas você tem que ter a sua vida de dependência de Deus, de oração. É por isso que tem gente que vai aí atrás de profecia ali, aqui, e muitas das vezes cai lá sem enganado, porque não tem uma vida diária com Deus, não depende de Deus, não depende, sabe, da sua fé, depende da fé alheia. Ninguém vai orar por você igual você. Ninguém. Agora, quando Jesus está no deserto, Satanás oferece tudo a ele. E Jesus vence o quê? A prova. Veja, Lúcifer caiu na prova da independência de Deus. Ele caiu no teste. Adão caiu no teste, mas Jesus não caiu. Ele continuou orando. Vai ver lá os evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas, que detalha a vida de oração de Jesus. Até na hora do batismo, a Bíblia diz que Jesus estava orando. Lucas é o único que traz esse detalhe, que na hora do batismo, Jesus orando, na hora da oração foi que ele recebeu, os céus se abriu depois que ele orou, e ele recebeu o Espírito Santo. Então tem pessoas que vivem a vida, ela sai do trabalho, fala com a esposa, fala com o marido, vai logo no Instagram, vai ver rede social, não fala com a pessoa que está dentro dela com o Espírito Santo. Quando fala com o Espírito Santo é de qualquer maneira. Ignora. Muitas das vezes eu e você ignoramos a pessoa mais importante da nossa vida, que é o Espírito Santo. Não é o seu filho, o seu filhinho pampam, beijo, beijo, não é o seu marido, não é a sua esposa. A pessoa mais importante da nossa vida deve ser o Espírito Santo. Porque se você der legalidade a Ele, Ele irá cumprir o plano de Deus para a sua vida. Mas você vai ter que abrir mão do seu plano. Você vai ter que morrer para a sua carne.
você vai ter que dizer não à fornicação, adultério, sexo ocasional. Você não vai se conectar no mundo espiritual com demônios. Foi assim que o pecado entrou na época de Noé. Os anjos caídos, veja, os nefilins, eles se conectaram, os filhos de Deus, se conectaram com mulheres. E aí houve uma mudança genética. Agora nós vemos aí a mudança genética no mundo. Na época de Noé, na época de Abraão, lá Sodoma e Gomorra, e nós vemos o mundo como está hoje. Então, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Sim, você pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e viver independente de Deus, num mundo sem Deus, dizendo eu tenho a minha religião, eu creio em Deus, e achar que isso é o suficiente e se enganar. Eu já tenho minha igreja, meu pastor, meu padre, minha religião, e achar que você está aí, sabe, no comando da sua história. Mas você, quem vive dessa maneira, vive na independência de Deus. Ela não depende de Deus, ela vive segundo a sua força, segundo o seu conhecimento, segundo o seu achismo. Precisamos fazer o que a Bíblia diz aqui. Vamos à palavra agora. Já vamos encerrar, hein? Glória a Deus. Eu tinha tanta coisa para falar. Montei uma pregação aqui. Não vou nem ler. Vou deixar para outro dia. Aleluia. Ezequiel 46, versículo 20. Então ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes ferverão a oferta pela transgressão, a oferta pelo pecado, e onde assarão a oferta de alimentos, para que eles não as carreguem para o átrio exterior, para santificarem o povo. Glória a Deus, igreja. Hoje, essa oferta foi dada ao mundo, Jesus. Antes de você adentrar o lugar santo, é por isso que muitos não rompem na oração. Muitos não conseguem acessar o trono da graça. Porque a oração é uma oração onde ela chega no átrio e não trata do pecado. O átrio, eu não posso adentrar diante do Santo dos Santos. Deus é santo, viu? Eu estou orando aqui a Deus: Senhor, o Senhor sabe, eu estou com me casar, me abençoa, Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. O Senhor sabe que aquela mulher que está com ele é uma bruxa, Senhor. Puta, a oração, presta atenção. Oh, Deus, aquela minha vizinha, oh, mulher, Senhor, eu não aguento mais aquela praga. Prepare e leva, Jeová. O meu marido, Senhor, homem mau. Se o Senhor quiser, faz a tua vontade. Foi. Capaz, irmãos. Igreja, preste atenção nisso. Há pessoas que ficam ali no átrio, a oração bate no teto e volta. Por que eu oro, Deus não me ouve? Suas orações são para satisfazer o seu ego. Você está pensando que você manda em Deus, é? Você está pensando que Deus depende de nós, é? Se o Senhor não me der, Senhor, se o Senhor não curar aquela pessoa, meu filho, meu marido, não voltar, eu saio da igreja. Aí Deus vai entrar em depressão por causa disso.
Deus vai entrar em depressão, Deus vai sair do trono dele, porque você ameaçou a Deus. Ninguém ameaça a Deus. Ninguém faz chantagem emocional com Deus. O Senhor, me dê minha casa própria, senão eu volto para Macumba. Oh, meu Deus, Deus vai perder, viu? Eita, acabou o reino de Deus por causa disso. Igreja, Deus não é chantageado. O Espírito Santo não é um garçom glorificado que você vai dizer, garçom, eu quero. Não! Deus te chamou para ser filho, servo, herdeiro, para depender do plano dele. Deus não tem nada a ver com o meu plano, com o teu plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá os céus, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa aonde eu for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra e o mar, aonde Deus mandar irei. Você está pronto para obedecer ao Senhor a partir de hoje e viver o sobrenatural? Ser um crente que anda por sobre as águas, que não anda segundo o que vê, nem o que sente, mas o que crê. É por isso que Jesus viveu independência do Pai aqui, para ensinar para nós. Ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Adão fez a vontade dele, a Eva fez a vontade dela, Lúcifer fez a vontade dele. Caíram no teste. Muitos são chamados, ficam crentes dentro das igrejas, mas poucos são escolhidos para carregar a glória. Deus quer que você carregue a glória, que você domine, lidere, reine com Cristo. Amém? Só tem uma maneira: andando no Espírito. Não é o tempo que você aceitou Jesus que conta, é o tempo que você anda na palavra. Receba essa palavra. Jesus disse: monte, ergue-te, lança-te ao mar. Figueira, seja amaldiçoada. Tudo que ele falava acontecia. Ele desce no monte e expulsa um demônio. Aí os discípulos tentaram lá expulsar, sabia, né? Ele passa a madrugada no monte. Ele é transfigurado. Recebe a visita de Elias e Moisés. Quando desce no monte tem um problema. Senhor, eu roguei aos teus discípulos que expulsassem o demônio. Meu filho cai na água, no fogo. E eles não puderam resolver. Mas eles tinham expulsado outros demônios e deu certo. Eu fico imaginando, estava lá Jesus no monte. Estava lá Jesus. Estava lá os discípulos de Jesus. Pastor João Lima, pastor José Edson e o discípulo mais famoso, Nadir Jackson. Eita! Aí está aqui os mais fraquinhos. Né? Aqui embaixo, Charles Mateus. Está lá o Charles. O mais fraquinho por aqui. Aí o Charles, que não foi ao monte, confiando na glória do passado, peito de pombo, orgulhoso. Diz: olha aí, ó. Rodrigo, vamos resolver essa parada aí.
Pastor João Lima foi com Jesus para o monte orar. Está ali também, o Padre Jackson está aqui. Foi para o monte. Também Jesus só chama eles. Foi para o monte. E aí o pastor José Edson, cadê ele? Está no monte também. Jesus só chama ele. Mas está aqui nós aqui embaixo. Não estamos no monte não. Mas lembra que a gente já expulsou demônios, já curamos enfermos em nome de Jesus. Vamos lá. O que é que está acontecendo aí? Meu filho cai no fogo e não sei o quê. Em nome de Jesus, saia! O demônio. Ele não vai não. É. Sai, 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 sai. Nada. Ai, filho, não saiu não. Aí Jesus desce do monte, ó. Aí tá lá, pastor José Edson, Nádia Jackson, qual é o outro que eu falei? Pastor João Lima, se tremendo todo porque vira Elias e Moisés. E Jesus ainda disse, não sejam fofoqueiros não, viu? Não diga lá embaixo o que aconteceu não. Não conta ninguém. E um olhando para o outro, rapaz, a gente viu Elias e Moisés, queríamos fazer até uma tenda. O que está acontecendo ali? Deve ser algum problema ali, viu? Deu ruim ali para Charles, para Rodrigo. E aí, Jesus disse, o que está acontecendo? O pai disse, ó, meu filho aí, cai no fogo, cai na água. Eu pedi ao Charles, eu pedi ao Rodrigo para expulsar, eles não puderam. Aí Jesus olha para os discípulos, para Charles, para o Rodrigo e diz, rapaz, não se preocupe não, eu, Jesus, o único Filho de Deus poderoso, cheguei para resolver. Amém? Duim. Amém? Duim. Amém? Duim. Amém? Duim. Não tem discípulo que é assim, né? Já chega, o que é que está acontecendo aí? Fulano manifestou, está doente. Deixa comigo. Peito de pombo. Jesus disse, homens e pequena fé. Expulsa o demônio. Aliás, nesse dia Jesus nem quis nada. Homens de pequena fé foi no mar. Jesus expulsa o demônio. Aí em particular, aí chega o Charles. Chega os discípulos. Senhor, por que a gente não expulsou aquilo lá? O Senhor falou, Jesus chegou e falou, sai, já saiu. Como é que pode? A gente também disse sai. Sai, por que saiu com ele, não saiu comigo? Jesus dependia de quem? Em figura humana, totalmente do Pai. Está orando muito, jejuando muito, indo muito para a igreja. Cuidado com a voz de Satanás, que usa às vezes o marido para dizer isso. Ou a esposa, para que isso? Para que esse dízimo? Para que jejuar tanto? Para que ir para a igreja? Cuidado. Cuidado com Adão ou a Eva que vai te oferecer o fruto do conhecimento do bem e do mal, independência de Deus. Cuidado com o pecado que vai bater na sua porta, dizendo que foi o marido que Deus enviou para você, mas vai te levar ao pecado. Cuidado. Porque estamos numa guerra. Numa guerra. Santidade é a sua arma. O sangue de Jesus é a sua arma. O nome de Jesus é a sua arma. Fique de pé para parecer que vai acabar. Preste atenção, igreja. Quem está recebendo aí? Como é que pode, domingo de manhã, a igreja cheia? Num lugar, numa rua feia, mas abençoada como essa. Essa rua é feia. Quem chega? O missionário Fernando também não exagera. A rua é feia. O pastor, meu Deus, só um milagre mesmo.
O que, rapaz? Aleluia! Meu Deus! Se eu tivesse 10% da sua beleza, eu já seria cetista de outro. Olha, igreja, preste atenção. É um milagre. Por que Deus trouxe você de longe para cá? Diga, eu fui chamado para ser escolhido, para ser treinado, para esse tempo de guerra, porque eu sou mais que vencedor. Amém? Isso aqui é um treinamento. Não venha para essa igreja de qualquer maneira. Venha sabendo que você não vai receber aqui, não, você vai receber palavra. Você vai receber, vai comer o pão da vida. Vai receber o sangue de Jesus. Amém? Para você não sair daqui saber, para cima de mim não, Satanás. Se vier, vai levar fogo. Porque doença Jesus já venceu. A morte não pode me tocar. Eu sou salvo. Eu fui declarado justo. Amém? Amém? Não viva na independência de Deus. Dependa dele. Ore. Você sabia que não existe causa impossível quando você ora e jejua? Tudo pode ser revertido. Tudo. Aquele que diz que ia fazer acontecer na tua vida, tu ora e jejua, Deus tem encontro com ele, meu filho. Tudo tem solução com Deus. Aí Jesus disse, vocês não expulsaram o demônio? Ele diz, esse tipo de demônio só sai através da oração e do jejum. Aí tem gente que diz assim, eu não vou expulsar demônio não, porque eu não jejuei. Ô meu filho, preste atenção no final que Jesus disse. Por que nós não expulsamos o demônio? Jesus disse lá, por causa da vossa incredulidade. Não foi por falta de jejum e oração. O jejum, a oração e o jejum ativa a sua fé. Quando você não ora, você não depende de Deus. Quando não jejua, a sua mente fica infrutífera. Satanás vai lá e acusa você. Aí sua fé... Aí Jesus diz, vocês não conseguiram por causa da incredulidade. Mas se vocês estivessem em oração constante, jejuando, isso ativaria a sua fé. Por isso que esse tipo de demônio só sai através da oração e do jejum. Mas por que nós não expulsamos? Por causa da incredulidade. Não foi por falta de oração e jejum. A falta de oração e jejum afeta a sua vida com Deus, a sua unção. Amém, igreja? Amém. Está vendo por que temos que depender de Deus? Quem recebe essa palavra? Obedeça. 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 O átrio é para tratar o pecado. Viu? Ninguém vai para o Santo dos Santos. Eu quero unção. Eu quero intimidade com o Espírito Santo. E aí, Espírito Santo, chega a bater. Oh, Jesus, Não, Jesus é santo. Jesus derramou o sangue dele, não é porque você está coberto no sangue que vai entrar na presença de Deus de qualquer maneira, não. Se tem pecado, pecado tem consequência. Se tem pecado, tem que ser confessado. Tem que haver arrependimento sincero. Tem que haver arrependimento dado pelo Espírito Santo. Tem que haver confissão. Se você defraudou alguém, tem que haver reparação. Glória a Deus. Prejudicou alguém, agora Senhor me perdoa. E a pessoa está prejudicada. Você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Amém, igreja? Senão você vai ficar no átrio, de igreja em igreja, sabe, em rebeldia. Tem gente em rebeldia, aí vai para um lugar, arruma problema ali, fofoca, briga, não sei o que. Tem igreja que a cultura, essa igreja que é proibida, discípulo dessa igreja. Não, você pode ver. Toda igreja tem problema, mas aqui você não vê fofoca. Não, aqui nessa igreja, fofoca não se cria. Pode perceber isso. Logo cai por terra, porque não é a nossa cultura aqui. Amém.
A cultura desse ministério é fé, é batalha espiritual, é oração, é jejum, é amor, é perdão, sabe? É um ajudar o outro. É a nossa cultura. É a cultura desse ministério. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E isso é uma exigência, sabe, minha. Isso tem que ser imposto por nós, pastores. Pastor Joãozinho, pastor Zé Edson. Isso tem que ser imposto por nós. Alguém chegar, às vezes eu brinco. Uma vez eu estava numa igreja, em São Paulo, uma irmã querendo tirar o carro do outro lá. E falando mal do outro. Eu falei, irmã, eu tenho um plano, vamos matá-lo. Que a senhora quer matá-lo, né? Não, pastor. Igreja, preste atenção. Nunca toque em alguém, você não sabe. Aquela pessoa carrega uma unção. O vaso não é perfeito, mas a unção. Satanás só se tornou Satanás depois que Miguel tirou as pedras preciosas do corpo dele. Arão só morreu depois que ele subiu o monte. Aí Moisés teve que tirar a roupa sacerdotal. Há uma unção sobre você. É por isso que há proteção. Quem não depende de Deus não tem poder, não tem unção. Aí Satanás faz bolinha. Mas quando você valoriza o Espírito Santo, você recebe o revestimento, poder. Poder até para morrer pelo Evangelho. E recebereis poder. Atos 1:8. Os discípulos morreram. Aquele poder ali, Jesus está dizendo, vocês vão ser minhas testemunhas. Assim como me mataram, vocês também vão morrer. E não vão me negar. Isso será um sinal. Quem é que vai morrer por uma mentira? E eles morreram por Jesus. Eu quero poder para expulsar demônios e para morrer pelo Evangelho. Para viver e morrer pelo Evangelho. Para nunca negar Jesus nem com a arma na cabeça. E recebereis poder. E vocês serão minhas testemunhas em qualquer lugar da terra. Amém. 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 Levante suas mãos. Receba avivamento. 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 Avivamento.